Salve, salve pessoal! Hoje nós estamos aqui para falar sobre as vacinas. O meu objetivo é fazer você tomar a sua decisão consciente. Vamos fazer o uso da vacina consciente, entendendo como é que funciona a dinâmica da coisa, tá certo? A minha frase principal é: o que o ovo tem a ver com a vacina? Você já deve ter pensado assim, mas então, eu vi lá num videozinho do Butantan que eles pegam um vírus, coloca dentro do ovo embrionado lá, né, o ovo onde que tem um embriãozinho ali, para fazer o desenvolvimento de anticorpos, enfim, de fazer o vírus crescer, é por aí, mais ou menos isso, mas vamos lá. Você viu aí que a gente colocou no início do vídeo um ovo na frigideira, né, o processo de fritar um ovo, para que você possa entender melhor os nossos preceitos aqui, as nossas colocações. Quando a gente pensa num vírus, a gente precisa entender o vírus como uma proteína. Ele é um conjunto de proteínas, tá, que tem o poder, ao entrar a um organismo vivo, replicar, multiplicar. E essa multiplicação, explicitamente, ele precisa de um organismo vivo. Ele precisa entrar dentro da célula para fazer isso. Fora da célula, ele não é um ser vivo, ele não é definido na biologia como um ser vivo porque ele quebra as regras. Ele não consegue se multiplicar sozinho, se reproduzir sozinho, por nenhum mecanismo de reprodução. Então ele precisa adentrar as células. Para isso, ele vai criando mecanismos para que possa, ao se entrar em contato com ele acabar encontrando no organismo onde que ele está infectando, né, mecanismos lá de fazer a sua síntese proteica, criar novos vírus e se multiplicar, tá certo? Esse é o preceito principal. O vírus não é um organismo vivo, beleza? Então, como é que a gente faz uma vacina usando o vírus? Nós precisamos entender a dinâmica do vírus, que ele tem na sua volta uma capa proteica, um envelope proteico. Dentro dele ele tem um material genético, não tem núcleo, ele tem material genético. Pode ser DNA, fita dupla, DNA, fita simples, RNA. Cada vírus tem um tipo diferente de material genético ali dentro. No caso do coronavírus, RNA, certo? Explicitamente, cada uma dessas proteínas presentes no vírus, eles são capazes de estimular o seu organismo, o meu organismo, a produção de anticorpos. Isso a gente já viu aí nas aulas passadas, né, quando a gente falou sobre os exames. Essas proteínas, ao entrar no seu organismo lá, ele estimula o seu corpo. Opa, tem um organismo estranho aqui. Vamos combater ele? Então ele traz células, né, macrófagos, linfócitos, tal, para combater essa infecção. E essa apresentação do antígeno, a apresentação dessas proteínas ao organismo, a gente consegue, com o passar do tempo, a produção de anticorpos. E como são esses anticorpos? Eles são produzidos com esse estímulo, o estímulo das proteínas as quais o vírus as quais estão presentes dentro do vírus, certo? Seja na sua parede proteica, seja no seu envoltório ali do material genético, ou dentro dele alguma organela, enfim, alguma coisa que está ali dentro dele que consegue fazer com que o seu organismo produza anticorpos, beleza? Esse é o princípio de tudo, mas não é vírus só que faz isso, bactéria também faz, uma série de outros fungos também faz a produção de anticorpos, tá certo? Agora, como é que se pensou assim, eu tenho uma doença aqui, vamos pensar na origem da palavra vacina, né? Quando a gente fala na palavra vacina, a gente vai lembrar de vaca, aqui, vaca, a gente vai lembrar de varíola, pústula, com pus, né? Nas feridas da varíola, na teta da vaca, no úbre da vaca. Um sujeito lá para trás, pesquisador, olhou aquelas feridas lá e começou a perceber que se ele tirasse aquelas feridas ali, aquela secreção purulenta, e fizesse um preparado dentro do laboratório dele, isso nós estamos falando em 1800 e alguma coisa, 1900, tá? Dentro do laboratório dele, ele conseguia extrair essas bactérias que estão ali na ferida, fazer uma purificação em laboratório através da temperatura e fazer como se fosse um líquido, vamos dizer assim, né? Que continha dentro dele partes dessa bactéria, diluindo ali essa bactéria, vai 1 para 1 milhão. Essa divisão de 1 para 1 milhão, diluindo esse líquido para 1 para 1 milhão, ele consegue fazer a presença do antígeno, da bactéria ali dentro, sem a capacidade dela de se replicar, porque ela tem muito pouquinho, mas ela tem a possibilidade de desenvolver
anticorpos na vaca. Então ele começou a pensar na vacina lá para trás. A vacina, ó, vamos combater aqui a infecção da varíola, vamos começar a desenvolver outras vacinas para se combater o tétano, que é uma outra infecção bacteriana. Vamos combater, por exemplo, o sarampo, um outro vírus extremamente agressivo, altamente contagioso, né? A cachumba. Existem vários outros tipos, os pneumococos, né? Os vírus respiratórios, enfim, existem inúmeras bactérias e vírus que hoje a gente consegue fazer vacina. E aí você vai entender, quando a gente fala assim, opa, peraí, nós estamos falando de uma vacina de 1 ano, será que é seguro? Então vamos lá. Vamos lá, que esse aqui é o ponto forte do nosso vídeo. Quando a gente fala nesse desenvolvimento de anticorpos, a gente precisa entender assim, ó, como que eu vou lidar com um vírus que é mortal, extremamente agressivo, de uma maneira que ele não cause doença? Como que eu vou fazer isso? Eu vou matar esse vírus. Como que eu mato esse vírus? Como é que eu vou entender o mecanismo de fazer ele morrer? Como é que eu faço isso? Primeiro eu preciso fazer um negócio que chama replicação viral. Que aí entra a história do ovo, né? Pode ser o ovo, pode ser os meios de cultura, pode ser meios de cultura celular, onde eu faço esses vírus se desenvolverem, para mim ter uma quantidade muito grande de vírus, certo? E depois eu trato eles. Roberto, trata eles que jeito? Eu trato ele com calor, eu trato ele com produtos químicos aqui que desnaturam, destroem essas proteínas aqui. Eles desconfiguram elas, eles tiram da ordem essa estrutura viral, né? E quando a gente tira essa estrutura viral da ordem, eu baguncei tanto o vírus que ele passou a ter uma formatação completamente diferente da que ele tinha. Ele ficou um vírus com as proteínas presentes, mas totalmente disforme, tá? Ou seja, ele não consegue mais ter uma capacidade de entrar no organismo vivo, aderir às células e se desenvolver. Por quê? Porque ele não tem mais possibilidade de fazer isso. Ele foi desnaturado, ele foi destruído através ou do calor ou de um produto químico, enfim. Igualzinho no início do vídeo, quando a gente fritou o ovo. Quando a gente faz o processo de fritar um ovo, a gente desnatura as proteínas, a albumina principal. A gente desnatura, mudando a formatação dessas proteínas, a gente muda a estrutura dela. E quando a gente muda a estrutura, a gente tem as proteínas aqui dentro, mas de uma maneira disforme, desorganizada, ok? Aí a gente passa por um processo de purificação. Ô Roberto, o que esse negócio de purificação? Tá ficando chato o vídeo, vamos lá. Purificação nada mais é que você tratar em laboratório para isolar. Eu vou isolar essas partes do vírus aqui, ó. Eu vou isolar essas partes. Fazer o isolamento dessas proteínas, certo? Proteína isolada. E proteína, para mim, é antígeno, é a capacidade que o meu organismo precisa para desenvolver anticorpo, beleza? Ou seja, eu vou usar essas proteínas, que aí eu vou chamar de antígenos, certo? Para produzir a vacina. Ô Roberto, eu ouvi falar que a gente vira jacaré. Teve alguém aí que falou que vira jacaré, que a gente vai ter uma mutação genética importante. Esquece isso. Nós estamos falando de proteína, nós não estamos falando de material genético. A vacina que nós temos à disposição hoje, ainda em falta, mas que a gente vai ter com mais frequência, é uma vacina de vírus vivo, de vírus morto. Tá? Ou seja, as proteínas estão presentes de maneira disforme, mas a gente consegue fazer com essas proteínas que estão desorganizadas, fazer com que o seu organismo, através da purificação e do isolamento dela, produza anticorpos, a vacina, beleza? E essa produção de anticorpos que é o que vai fazer quando você entra, eu faço lá, ó, ô Roberto, e aí como é que vai funcionar? Eu pego essas proteínas e aplico em qualquer um? Não, você vai primeiro fazer os dois processos, purificação e isolamento, isolou, agora eu vou fazer as alíquotas de vacina. Só que isso daqui, gente, é produzido em milhões de litros. Não é produzido ou é líquido, ou pode ser liofilizado, em pó, onde eu faço um processo de hidratação depois. Eu pego esse produto que eu liofilizei, que é nada mais que resto de vírus totalmente desconfigurado, não tem nada ali dentro dele mais, não tem capacidade de multiplicação. Por quê? Porque ele foi destruído, certo? Como ele não tem mais essa capacidade, mas ele ainda dentro dele ele tem essa capacidade de ter os antígenos, né? Ou seja, essas proteínas estão todas lá dentro do frasquinho de vacina, certo? Eu faço a aplicação no organismo vivo.
Beleza? Então, através das doses vacinais, ou seja, o cara lá no Instituto Butantan, no Fiocruz, uma das vacinas, uma das técnicas de se fazer é pegar essas proteínas que estão todas bagunçadas ali, purificá-las, certo? E preparar as doses vacinais. E aí a gente vai fazer a aplicação da vacina. Ô Roberto, mas por que eu vou ter que fazer intramuscular? Por que tem que ser 2 doses? Por que tem que ser 3 doses? Cada vacina dessa tem uma capacidade de fazer o seu organismo produzir anticorpos ou não. Através dos estudos se fala, ó, com 2 doses eu consigo garantir por mais tempo a produção de anticorpos, beleza? O que nós queremos é fazer, ó, com o vírus vivo, com o vírus morto, ou atenuado, né? Mas aqui no nosso caso, vírus morto, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o teu corpo. Aqui vamos colocar assim, ó, vírus morto, eu vou colocar um vírus dismorfe. Com proteínas aí desorganizadas, certo? Ele tem todas as proteínas, mas ele não tem a capacidade de fazer doença. Ou seja, mas ele quando aplicado no seu organismo, ele faz a produção de anticorpos. Ele cria um negócio chamado imunidade humoral. Ou seja, nós ainda no coronavírus a gente tem a possibilidade de uma doença que tenha uma imunidade celular. Ele cria no seu organismo células que vão reconhecer o vírus a qualquer momento que ele entre em contato. Neste caso, desse tipo de imunidade, ele faz com que essas células, ao reconhecerem o seu organismo, liberem os anticorpos de memória, né, que são as classes de anticorpos que a gente vai chamar aqui de IgG, certo? Esse IgG marca não só a virada sorológica na cura da doença, como também a presença aí da imunidade. Ou seja, já existe, né? Como a gente falou lá, ó, eu tenho uma proteína na parede do vírus e tem no núcleo, no material genético, em volta ali dentro. Quando eu tenho essas diferenças de antígeno, logicamente eu vou ter anticorpos diferentes também. É isso que a gente está fazendo aí agora, os anticorpos neutralizantes, que é um outro teste que vai entrar em breve aí no laboratório. Tá certo? Gente, aí você vai falar assim, ô Roberto, pergunta, como é que uma vacina, que faz um vírus que faz 1 ano e pouquinho que apareceu, como é que tem já uma vacina para ele? Como é que eu vou poder confiar nisso? Certo? E aí eu vou te colocar uma coisa, e aí é olho no olho, eu e você. Quando a gente fala de vacina, nós temos uma técnica que a gente já conhece há 200, 300 anos. E se você for lá no Japão antigo, se você for nos indígenas, você vai descobrir que eles já usam um método vacinal, entre aspas, há milhões de anos atrás. Eles já aprenderam a dar cura pela própria doença, certo? Ou seja, eles têm técnicas ali primitivas deles, mas que conseguem fazer o efeito. Veja só, fizeram a vacina da varíola pegando a secreção do úbrio da vaca, da teta da vaca, direto na fonte. E ali fizeram as purificações para que faça o teste. Só que nós estamos falando numa vacina desenvolvida há 200 anos atrás. Hoje, um cientista pesquisa um negócio na Austrália, daqui 15 dias alguém no Brasil está sabendo, daqui mais 7 alguém na Espanha está sabendo. E assim a informação, a evidência médica acaba rodando o mundo numa velocidade incrível. Né? E veja só, a minha defesa com relação à produção das vacinas basicamente foca nisso. Nós temos, hoje, a medicina precisa ser baseada em evidências. Hoje, uma enciclopédia, há 50 anos atrás, era o que mandava. Só que a enciclopédia teve 15 anos de pesquisa, demorava 15 anos para você formatar uma Barça de 40 volumes. Hoje não. Hoje você tem os artigos científicos sendo publicados a todo momento na internet. Certo? E essa divulgação de conhecimento, esse alerta geral no mundo, essa mobilização no mundo todo, fez com que a gente conseguisse ter situações diferentes, por exemplo, na China, no Brasil, nos Estados Unidos, situações diferentes acontecendo, que a gente possibilitou a ter um estudo de amplo espectro para a vacina. Tá certo? Eu não estou falando que vai funcionar ou que vai deixar de funcionar, e também não estou obrigando você a tomar. Eu estou querendo fazer você entender o que você está falando assim, isso aí vai te causar uma mutação, vai dar um câncer. Não, isso aí você já usa. Quando era sua mãe que pegava você para o braço e levava lá no postinho de saúde, ela já dava vacina, não sei, um monte. Poliomielite você tomou a vida inteira. O que eu quero com esse vídeo, gente, é fazer com que nós não podemos voltar na Idade Média. Ou seja, nós estamos querendo ressurgir doenças. Pega o coronavírus como exemplo, mas não é só isso não. Nós estamos criando um movimento anti-vacina no mundo inteiro, que nós estamos fazendo ressurgir doenças como a varíola, como o sarampo,
como a sífilis, que apesar de não ter vacina, mas está ressurgindo com muita força. Por quê? Porque a nossa geração está sendo responsável por isso. Uma doença extinta, como a poliomielite, por exemplo, está voltando com força. Nós não podemos ter isso, nós precisamos ter esclarecimento. Isso que eu queria falar para você. Então pensa no ovo, ó. Pensa no ovo. Quando você jogar um ovo para fritar hoje na sua frigideira, você vai lembrar disso. O ovo está mudando a formatação dele. Ele está mudando de forma, de figura ali. Quando ele faz isso, grosseiramente, vou falar bem grosseiramente, porque às vezes tem um professor me ouvindo e falou assim, Roberto do céu, você está falando não é bem por aí. Não, eu estou tentando fazer você entender, cara. E fazer você entender, eu tenho que arrumar uma maneira que eu possa comunicar contigo, beleza? Então o que eu estou fazendo aqui? Ó, olha o ovo está mudando a formatação dele através da ação do calor. É isso que vai acontecer, o vírus vai mudar a formatação dele, ele vai mudar a estrutura dele, ele já não deixa de ser, ele não é vivo, ele não está vivo, eu só inativei ele, eu acabei com toda a estrutura proteica dele, mas eu mantive ali dentro a capacidade de produção de anticorpos, eu mantive ali a antigenicidade do vírus. E o que é isso? É quando eu pegar essa antigenicidade e colocar num organismo vivo, eu consigo fazer a produção de vacinas. Beleza? Gente, fica longo, não tem jeito, eu falo demais, falo com a mão, né? Fico gesticulando muito. Eu queria que você gostasse. Se esse vídeo aqui eu for embora da minha casa hoje e eu souber que 10 pessoas que me ouviram e de repente mudaram a opinião de fazer o uso da vacina, eu vou para casa feliz. Tá? E eu não ia fazer isso, mas vou responder. Teve gente que falou assim, ele tá ganhando dinheiro com divulgação de vacina. Fio, isso aqui é um laboratório, tá vendo? Eu não mandei você vir aqui embaixo do vídeo falar que eu tô ganhando dinheiro, que eu tô querendo fazer você. Não tô querendo fazer nada. Tô querendo que você se informe. Tira, cabeça, pensa, certo? Analisa, vê o meu vídeo, vê mais 50 vídeos. Vai lá no Butantan. Você acha que um instituto como o Butantan, que tem dos quase 150 anos, uma fundação como o Fiocruz, tem toda essa estrutura que eles têm, pesquisadores renomados no mundo inteiro. Você acha que os caras vão botar o nome deles, a credibilidade deles, a reputação deles em jogo? Você não acha que Oxford, que é a segunda melhor universidade do mundo, que tem 800, 900 anos de história, vai fazer uma coisa à toa, né? Tá bom? Gente, usa a cabeça. Se hoje eu convenci 10 pessoas, eu vou para casa feliz. Pode fazer 1 milhão de comentários aqui embaixo me enchendo as paciências. Não tem problema. Mas se eu convenci 10, eu vou para casa feliz. Tá bom? Abração para vocês. Beijão.